Bom, começando então mais este experimento educacional. Nós vamos começar aqui uma parte, aí você olha aí Eu deveria ter colocado a página, mas esqueci. Você dá uma olhada aí no livro do Ético, tá? Sobre o conteúdo que a gente está estudando, mas é exatamente o conteúdo depois de Império Romano, né? Expansão marítima portuguesa e período pré-colonial, né? Já iniciando então a história do Brasil. Conteúdo para a terceira série, atente-se para as atividades ao final desta aula, tá bom? Toda aula vai ter aí uma atividade. Pois bem. Primeiramente, a apostila, para a gente falar do início da colonização do Brasil, obviamente que você tem que fazer uma pequena narrativa, né, uma pequena descrição sobre a formação do Estado português. Obviamente que depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre a formação dos Estados Nacionais. Então eu vou fazer aqui um ensaio e a gente lá na frente vai voltar a falar disso com maior especificidade. Bom, a gente viu que houve a queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano inicia, né, o período conhecido como Idade Média. Ali no século XIV, a Europa vai passar por um problema muito sério, né, chamada crise geral do século XIV, por conta da peste negra, coincidência, né, uma pandemia, né, que afligiu toda a Europa, matando, né, proporções gigantescas de pessoas, né. Obviamente que essa peste trouxe consigo uma desarticulação do modo de vida feudal, né? Acabou o feudalismo, mas obviamente que olha o que está acontecendo no mundo, né? Todos os governos eles têm procurado centralizar as suas iniciativas, né? Para que haja apenas uma voz, para que a tomada de decisão ela se torne mais clara, mais evidente, né? Então, nesse sentido, a Europa, naquele momento, século XIV, século XV, era necessário unificar essa tomada de decisão. O que seria muito, muito difícil, né? Diante daquele regime fragmentado que era o sistema feudal. Imagine um senhor feudal, vários senhores feudais falando línguas diferentes, tomando iniciativas diferentes. Então, obviamente que para a burguesia nascente, né, que está interessada na atividade comercial, que está interessada, por exemplo, em ampliar os seus negócios, era necessário que houvesse uma unificação. Então, desse desejo nasce, você tem aí a gênese do que a gente chamou de Estado Nacional. O primeiro Estado Nacional surgido no mundo foi Portugal, no ano de 1385, ainda no século XIV. E aí tem algumas situações, né? A burguesia está interessada, né, nessa formação dos estados, porque ela pode, dessa forma, unificar tarifas, pedágios, moedas. Essa desburocratização ela facilitaria, então, a circulação de mercadorias, de pessoas, ou seja, privilegiaria o comércio, a atividade comercial. Obviamente que a Igreja Católica ela quer se fortalecer mais ainda, né? Então ela cola com os reis. E por último, obviamente que os reis, em oposição aos senhores feudais, eles querem ter proeminência, eles querem poder mandar sem serem questionados. Então você tem uma rivalidade aqui entre os senhores feudais e os reis. A burguesia, então, vai financiar economicamente os reis para que eles formem exércitos permanentes, para que eles lutem contra os senhores feudais e, como eu sempre costumo dizer, cada senhor feudal posto derrotado, automaticamente se incorpora poder e prestígio ao rei. A gente vai ver que isso vai dar um problema depois, mas por enquanto fica para depois, tá? Então aqui, nesse sentido, e aí você tem que entender que o Estado ele é uma instituição cara. Como eu já falei, tem exército, tem burocracia, né, tem funcionários públicos. Então, obviamente, ele tem que ter dinheiro para bancar todas essas situações. Nesse sentido, então, o Estado ele vai propor, né, uma política econômica mercantilista,
com o objetivo, né, de colonizar novas áreas para se buscar mais matérias-primas, em especial as especiarias, e concentrar, digamos, os interesses, concentrar capitais, atendendo os interesses, então, da burguesia. E, obviamente, do Estado, que precisa se entesourar, guarde essa palavra entesourar, porque, como falei, é uma estrutura muito cara, é uma estrutura que requer, como é que eu posso dizer, uma quantidade de dinheiro muito grande para alimentar esse grandioso Estado. Vamos em frente. Para onde? Então, obviamente, por mares nunca dantes navegados. Então, os portugueses vão buscar mercados dos quais eles só ouviam falar, como China, como a própria Índia, né? Mas, obviamente, que no meio do caminho eles vão descobrir novas áreas, em especial aqui o Brasil. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção para essa palavra descobrir, porque é uma teimosia, né, de alguns historiadores, né, ou de alguns professores de história, de usar a palavra descobrir. Não há problema nenhum utilizar a descoberta do Brasil, porque a palavra descoberta, e aí eu vou chegar por quê, né, é um verbo, né, que significa remover, tirar o que cobre, total ou parcialmente. Remover o cobertor de cima de alguma coisa. Então, na verdade, é o seguinte, este mapa, por exemplo, ele vai mostrar que desde uma época, basicamente, né, precisamente a partir de 1493, né, já havia, né, uma intenção, né, de colonizar novas áreas. A Bula Intercetera foi o primeiro tratado de limites assinado entre Portugal e a Espanha, né? Portugal e Espanha. Tipo, todas as terras que fossem descobertas a leste deste meridiano seriam de Portugal, e todas as terras a oeste desse meridiano seriam então da Espanha. Mas perceba que por esse tratado de 1493, Portugal não é contemplado, porque você não tem aqui absolutamente nada de terras. Né? Então eles refizeram esse tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, um ano depois, em 1494, e ampliaram essa linha daqui para cá. Né? Então, a partir de agora, toda essa área aqui ela está sob domínio português. Obviamente que haverá outros tratados depois, né, que vai incorporar novas áreas, principalmente aqui do Brasil ocidental. Então, ou seja, desde 1494 já havia, né, um consenso, né, de que havia terras nessa região. Obviamente que não se sabia que tipo de terra era, se isso aqui podia ser aproveitado economicamente, se tinha gente morando, etc. Mas então, qual que era a ideia? Aí tem uma questão importante, como havia um intenso comércio de especiarias com essa região aqui na Índia, né? Obviamente, então, que esse comércio, como ele era mais lucrativo, digamos que Portugal não se interessaria de imediato por essa região. Só que tem um problema. O Colombo já chegou aqui, em 1492, um ano antes, inclusive, da Bula Intercetera. Já tinha, por exemplo, de registro de espanhóis chegando na foz do rio Amazonas. Já tinha, por exemplo, informações de franceses percorrendo a costa brasileira. Então, Portugal precisava de fazer alguma coisa para efetivar a posse do território. E é por isso que no ano de 1500 ela autoriza uma expedição chefiada pelo Pedro Álvares Cabral para descobrir. Nesse sentido, descobrir pode ser visto também como tomar posse. Agora, uma coisa que é importante sempre a gente destacar é o seguinte, que a partir do momento que, na verdade, a expedição do Cabral ela não objetivava, não era o primeiro objetivo, né, de descobrir o Brasil. Né? O que vai acontecer? Ele sai de Portugal, vem até o Brasil,
mais precisamente ali em Porto Seguro, né? Toma posse do território, finca a bandeira lá na praia, celebra-se uma primeira missa e ele continua o seu trajeto rumo a Calicut, porque era, digamos, aquilo que naquele momento era mais lucrativo para os portugueses, ou seja, o comércio de especiarias. Então, o Brasil, nesse momento, ele vai ficar para um segundo plano. Se aqui está dando dinheiro, não tem porquê, nesse momento, eu empreender custos para colonizar essa região. Tá certo? Muito bem. Bom, a gente fala que de 1500 até 1530, né, a gente chama esse período de período pré-colonial. Por que período pré-colonial? Porque não houve colonização oficial, tá? Então, Pedro Álvares Cabral tomou posse, mas não efetivou a colonização. Então, digamos que durante 30 anos, o Brasil vai ficar no espécie de stand-by. Tipo assim, a nossa reserva é a nossa poupança. Se o comércio de especiarias, por exemplo, entrar em decadência, a gente entra colonizando o Brasil, que é basicamente o que vai acontecer, a gente vai ver isso depois. Seguindo em frente. Bom, e aqui nesse slide, a gente tem a questão aí do chamado período pré-colonial, como eu falei anteriormente, que vai ficar restrito, digamos, à chamada exploração do pau-brasil. Então, ó, a partir de 1500, né, da chegada, o Império Português começa a autorizar algumas explorações, né? Então aqui Fernando de Noronha, né, assina o contrato de exploração de pau-brasil com a coroa portuguesa. Em 1503, né, o Gonçalo Coelho instala a primeira feitoria, que é diferente da feitoria que tinha na África, que na África era núcleo de povoamento. Aqui era simplesmente para entregar e preparar, né, o pau-brasil para o seu embarque. Enfim, tem algumas datas importantes aqui. Nas próximas aulas a gente vai chamar a atenção para os holandeses, né, que cobiçavam o Brasil, queriam implantar um núcleo de povoamento aqui no Brasil. Então, nesses primeiros 30 anos, a gente não vai ter nada de mais importante a não ser o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira muito visada na Europa, né, porque da madeira se extraía, obviamente era usado para fazer móveis, galhos e folhas eram utilizados nas lareiras como calefação, né? Tinha, né, o famoso líquido avermelhado que era utilizado na indústria têxtil. Então era uma árvore que se aproveitava da raiz até as folhas. E é a principal atividade econômica que vai ser utilizada no período, né? Aqui vai rolar o famoso escambo, né, que os índios cortavam, empilhavam o pau-brasil e recebiam como pagamento, né, um espelhinho, uma pulseira, um colar, como forma de pagamento, aquelas historinhas, né, que a gente já ouviu anteriormente. Aqui então vocês têm as suas atividades, né, que eu quero que vocês façam. Eu sugiro que tudo que vocês fizerem, guarda isso numa pasta, num caderno, numa folha, porque tudo que a gente cobrar, passar de atividade aqui, poderá ser utilizado como objeto de avaliação. Um abraço, a gente continua na próxima aula.